Boa noite a todos. Não sei se está dando aí para me ouvir direitinho. Se alguém puder dar um toque. São 7 horas em ponto, né? Creio que já esteja na hora de iniciarmos a nossa palestra de hoje. Bom, pessoal, eu me chamo Everton, algumas pessoas já me conhecem, sou trabalhador ali do Centro Espírita Caminho da Luz, né? Mas hoje estamos aqui na Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus, centro esse que faz parte de nossa UD Norte, né? Da União do Distrital Espírita da Zona Norte, dos centros espíritas vinculados à Federação Espírita Piauiense. Não sei se está tendo algum problema. Eu acho que entrou o Vanderlei aqui, não sei como é que tira. Certo. Então vamos. Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus, como havia falado, né? Um centro muito querido. E nós estamos aqui a convite dos amigos dessa casa para fazermos a nossa conversa hoje a respeito do tema Amai os vossos inimigos. E esse tema bastante atual, nós vamos tentar conversar com ele a respeito, trazendo, né, uma reflexão para que a gente possa entender melhor e, além disso, sentir esse tema em nós, tema evangélico de suma importância, e vivenciá-lo em nosso dia a dia, né? Inicialmente, como de praxe já, não como um ritual, mas como uma forma de nos vincularmos aos bons espíritos e a Deus, nós vamos fazer a nossa prece inicial, ok? Então eu convido a todos os amigos que estão nos assistindo agora para unirmos-nos em pensamento e realizarmos a nossa prece. Senhor Jesus, é com grande alegria, Senhor, que estamos aqui entre irmãos dos dois planos da vida, buscando através da tecnologia realizarmos essa conversa, essa atividade espírita, vinculada à Casa Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus. Solicitamos, Senhor, a tua assistência sempre indispensável a todos nós, todos os que estão nesse momento vinculados através da rede social nessa conversa fraterna de hoje. Que tu nos inspire a todos o entendimento das tuas lições, que os bons espíritos possam nos acompanhar e que tenhamos um início de noite excelente, muito agradável e proveitoso para todos nós. Fica conosco, Mestre, e nos ampara sempre. Graças a Deus. Muito bem.
Então, nós lembramos aqui, primeiramente, que esse tema já bastante recorrente em nossas casas espíritas, não só nas nossas casas, mas creio eu, em todas as agremiações evangélicas, ou cristãs, melhor dizendo, porque é um dos ensinamentos do Cristo que é mais difícil, vinculados ao perdão, porque estão todos ali unidos nesse tema, de realizarmos em nosso dia a dia. Muitas vezes podemos até pensar, mas vale a pena esse esforço todo por perdoar os nossos inimigos, por aprender a amá-los, conforme nos recomenda o Cristo? Será que isto vale a pena? Não é? Então, é uma pergunta que muitas vezes não tem uma resposta assim imediata. A gente já sabe o que tem que fazer. Agora, saber e realizar são coisas muito diferentes. Né? Existe um hiato aí entre você saber uma coisa e você vivenciar aquela coisa. Daí a importância de estarmos sempre revivendo ou repisando esses temas, a fim de que pouco a pouco, paulatinamente, possamos nós adentrarmos esse conhecimento com mais naturalidade, porque já fará parte de nosso comportamento o perdão da ofensa, o amor aos inimigos. O Cristo, por exemplo, amava a todos indistintamente. Né? Ele já superou essa fase, porque, como diz Chico Xavier, inclusive, muitos outros, é importante ter inimigos, nós vamos ter, até o Cristo os teve, os tem ainda, mas o importante, mais ainda, é nós não sermos inimigos de ninguém. Né? Ou seja, teremos sempre pessoas que não nos querem bem, porém, nós não podemos cair nesta mesma onda devido ao conhecimento que já possuímos do Evangelho de Jesus e termos pessoas como inimigas nossas, né? Pessoas a quem queremos o mal, ou a quem desejamos que se dê mal na vida, a quem não queiramos de maneira alguma contato nem nada. Isso a gente não deve alimentar. Mas aí é isso que o grande problema, é como sentir isso, passar a sentir. Porque vejamos, aquele que sofrera já uma decepção grande, uma agressão muito forte, violência de todo tipo, é muito natural uma reação do próprio indivíduo de não querer mais ter nenhum contato com aquela pessoa, muitas vezes uma raiva incontida, né? Em outras raiando ódio. Isso é uma reação humana ainda. Mas nós, quando passamos a conhecer as lições do Cristo, começamos a ter reflexões a respeito destes sentimentos e destes comportamentos em nós próprios. Essa é que é a grande luta, o grande desafio, né? E que vamos tentar aqui ver alguma coisa no sentido de saber se vale a pena. Se vale a pena essa questão. Eu estava vendo outro dia, que mesmo num vídeo, um rapaz que ele abordava um tema semelhante, mas era sobre a questão da liberação de determinados hormônios, principalmente aqueles vinculados à nossa própria felicidade, como endorfinas, citocininas e outros, como o organismo libera, o cérebro proporciona a liberação desses elementos, desses hormônios em nós, a fim de que nós possamos nos sentir bem, nos sentir felizes, alegres, né?
vinculados a esta onda de felicidade que varre o planeta também. Então ele falava, e citando algumas pesquisas que nós fomos atrás depois e vimos algumas delas, que realmente existe essas pesquisas vinculadas ao estudo da liberação desses hormônios, como citocininas, por exemplo, né? E endorfinas, que reduzem dor, fazem nos esquecer a dor, as citocininas que nos dão uma euforia, uma alegria muito grande, e outras mais que vão compondo esse mix de substâncias que o próprio organismo produz para nos sentirmos bem. E ele falava que um cantor, creio eu que era fora do Brasil, ele dava alguns depoimentos a respeito do que acontecera com ele próprio, né? Então ele disse que uma vez estava ele num restaurante e entrou três senhoras, senhoras assim de já mais idade. Três senhoras conversando, ele estava lanchando, uma lanchonete, melhor dizendo, e elas sentaram. E ele ficou olhando ali aquelas senhoras e lembrou-se muito de uma avó dele, muito querida, que tinha falecido fazia alguns anos. Ele lembrou-se dessa avó e aí chamou o garçom e pediu para que ele fosse até a mesa daquelas senhoras e pudesse oferecer a elas um lanche, não lembro, um suco de determinada coisa, em homenagem à sua avó, né? E o garçom então foi lá e ficou observando, as senhoras olharam para ele, né? E acenaram para que eles chegassem um pouco mais. Aí uma delas se levanta, quando ele estava chegando, aí vai ao seu encontro e pergunta seu nome, diz o nome dela, e ele então disse, e ela pergunta então, por que que você está oferecendo a nós esse lanche? E ele diz, não, é porque eu olhei assim para vocês e me recordei muito, muito de uma vozinha minha que era muito querida, que eu amava demais e que ela faleceu há alguns anos. Isso me trouxe à memória uma reflexão tão bela dela, de alegria e tal. Aí essa senhora que havia se levantado abraçou assim longamente, ele ficou até sem entender, né? Mas é, é, aceitou aquele abraço fraterno. E aí ela acabou o abraço, ela olhou para ele assim e disse, olha meu filho, e eu há poucos meses perdi um filho mais ou menos assim da sua idade, parecido com você. Muito obrigado por essa lembrança, por este abraço, né? E agradeceu demais, quase em lágrimas, e ele ficou com aquela sensação de prazer assim, inebriante, né? Uma sensação tão boa que ele não sabia nem, e nós também, como descrevê-la, né? E ali passaram a conversar longamente sobre outras amenidades. Ou seja, o que houve naquele momento, de acordo com os especialistas, fora uma descarga muito grande de citocininas, de dopaminas, de endorfinas do nosso cérebro, pegando, contagiando todo o nosso organismo. Essa descarga veio de uma ação que aquela pessoa fez vinculada ao amor, vinculada à fraternidade, vinculada ao bem. Então, eles resumem dizendo que sempre que nós realizamos uma ação desse tipo, nós vamos liberar esses hormônios em nosso organismo, de forma que nós possamos, vamos ficar mais felizes, mais alegres, mais envolvidos em boas vibrações. Vejam só a sabedoria do Cristo quando nos recomendava o amor ao próximo, né? Fazermos o bem. Estava já conhecedor dessas situações, dando-nos o direcionamento para sermos mais felizes. Daí Chico Xavier, uma vez,
vendo uma dessas entrevistas deles tão belas, falando sobre as pessoas que estavam como que meio depressivas, né, deprimidas, tristes, e ele dizia, recomendava para que pudessem pegar algum alimento, alguma roupa usada, alguma coisa, levar a alguma instituição, dar a alguém que estava precisando, que eles iriam se sentir bem melhor. Falava isso com tanta naturalidade que, porque ele o fazia, né? E aí, às vezes, a gente fica sem entender o motivo. Justamente isso. Nós, deprimidos, não estamos produzindo esse tipo de hormônio que nos dá prazer, que nos dá alegria. Mas a prática do bem iria disparar em nós a liberação ou a produção desses hormônios e nos traria um certo bem-estar. E aquilo ali fazendo cada vez mais, vai nos proporcionando maiores momentos de prazer, maiores momentos de alegria, maiores momentos de felicidade, mesmo aqui na Terra, mesmo vivendo momentos de dificuldades e etc. Uma boa noite a todos aí que estão entrando agora, que Jesus possa nos abençoar sempre. Então, meus irmãos, ele foi mais além, as pesquisas, elas colocaram que quando, por exemplo, assistimos a uma boa palestra, um excelente filme que nos toca a emoção, né? Aquela pessoa, ouvimos uma história como essa e nos comovemos, não só aquela pessoa que vivenciou, mas aquele que está ouvindo, que está vendo a cena, que está assistindo a transmissão, começa também a liberar esse mesmo hormônio. Interessante, né? Então, quando a gente faz o bem, não só nós e a pessoa que recebe liberam essas substâncias. A pessoa que recebe o bem, ela vai liberar aquilo. A pessoa que doa, que realiza o ato, vai liberar de forma extuante. E aqueles que assistem a cena, que ouvem a conversa, que de certa forma se envolvem naquilo, também vão liberar essas mesmas substâncias. Veja que interessante, né? O amor vai contagiando as criaturas. O bem contagia as pessoas. Por isso, muitas vezes, a gente chega num local em que alguém está sorrindo e nós não sabemos nem o que estão falando, fazendo, mas as pessoas começam a sorrir, nós começamos a sorrir também, contagiados com aquela boa energia, né? Então, quando alguém faz um bem, ele vai irradiar essa onda de energia e que vai favorecer a liberação em cada um que se envolve com ela de endorfinas, de serotoninas, desses oxitocina ou ocitocina, desses hormônios que nos trazem, hormônios chamados hormônios da felicidade, né? Então, isso ocorre entre nós. E o perdão da ofensa, ele é, por si só, uma das maiores caridades que se pode fazer a alguém. E a nós próprios. O perdão da ofensa, ele é o ápice da lição de amor ao próximo. Perdão de um inimigo. Essa lição que o Cristo nos trouxe, ela é de tamanha importância que ele coloca como uma atitude que deve ser feita antes mesmo, por exemplo, de uma oração a Deus. Né? Que ele diz que antes de levar sua oferenda, deposita ao pé do altar. Se tens algum inimigo, vai ter com ele, reconcilia-te com o teu inimigo, volta e então oferece a Deus. Veja que beleza de ensinamento, né? Os nossos inimigos, que às vezes estão ainda em nossa cabeça, é lógico que nós não vamos ter condições de ir atrás, de literalmente fazer isso com cada um.
Se tiver ao nosso lado, dentro de nossa família, que muitas vezes nos temos, vamos nos esforçar por nos lembrar desse ensinamento e buscar essa reconciliação, este perdão dentro de nós, porque ele vai nos trazer um benefício orgânico e espiritual tamanho, né? Vai tornar a nossa vida mais preenchida de prazeres, de alegrias, de felicidade. É uma conquista, não vai cair do céu de mão beijada. É uma conquista de cada dia. Então, esse perdão da ofensa é algo que devemos buscar, é meta. É meta. Exatamente como coloca aqui nosso irmão Igor, é preciso quebrar as algemas do ódio, né? E coloca ainda mais que faz a gente evitar levar pesados fardos, e é verdade. Né? É algo que a gente leva, não vai servir nem para nós, nem tampouco para ninguém. Então, o perdão da ofensa é uma desses ensinamentos que o Cristo nos coloca, né? E o amor ao inimigo, esse aí, meus irmãos, é uma conquista de espíritos superiores, né? De espíritos já bem adiantados, de espíritos já bem vinculados às pegadas do Cristo, do Mestre, porque ele já não se aflige com pouca coisa, não. Não é? Esse perdão, o amor aos inimigos é fantástico. Eu recordo de um fato ocorrido nos primórdios, quando eu comecei as minhas andanças pelas lides espíritas, que uma amiga nossa, ela sofria de uma obsessão de longa data, muitos anos, muitos anos. O inimigo espiritual, muito odioso, muito odiento, vinculava-se a ela devido os laços que os uniam de ódio e de rancor, de mágoas, etc. Vinculava-se a ela e conseguia influenciá-la, transtornando a sua vida. Era uma vida muito difícil, plena de dificuldades, cheios de, de contratempos, de enfermidades, né? E perturbações mil, ou seja, uma obsessão bem caracterizada, conforme nos narram os livros especializados e as obras básicas de Kardec. E ela passou isso muitos anos, e é porque ia ao centro espírita, era uma das trabalhadoras da casa de então. Não era essa casa em que eu estou vinculado hoje. Mas aí nós assistíamos nas reuniões mediúnicas, vez ou outra, o atendimento a este irmão que ficava renitente, não se entregava. Né? E ela, por si, a gente não sabia muito bem o que se passava em seu íntimo, mas ia passando, né, nessa aprendizado que é para todos nós as lições mais difíceis, né? E com o tempo ela foi entendendo as lições evangélicas e foi começando a mudar sua atitude para com aquele irmão, passando a orar por eles, mas por ele mais frequentemente, a refletir a respeito dos seus próprios sentimentos, a mudar os sentimentos, porque com os espíritos, meus irmãos, não adianta a gente querer apenas falar. Muitas vezes não vai adiantar coisa alguma. As palavras, se não tiverem a força do pensamento e do sentimento, vão ser vazias, vão ser um nada. Eu me recordo aqui, fazendo uma abertura nessa história, de uma vez eu mesmo atendendo a um irmão que há algum tempo já aparecia agora nessa casa que a gente atende, né, numa reunião mediúnica, e ele, desta vez, ele dizia, porque ele já tinha vindo, se comunicado umas duas vezes, era de uma facção, vamos dizer assim, das trevas, né? E ele disse assim, olha,
hoje eu vim para perturbar através do médium. E a gente conversando, dialogando, não vou embora de maneira alguma, não adianta, eu estou super preparado, pode fazer seus passes, fazer suas preces, fazer o que quiser. Você não vai conseguir demover-me desse local, nem que eu me desconecte desse médium ao qual estou falando. Ele era consciente do que fazia, né? Ele queria perturbar a reunião, esse era o seu objetivo. E aí a gente conversou um pouco, ele, né, sem trato, só falando bobagens, ficava tentando dissuadir o rumo da conversa, né, tentando ludibriar a mim. E aí ele foi conversando, conversando, e eu disse, pô, meus irmãos, pois eu vou, vamos, já não conseguia mais nada na conversa, palavras vazias, isso são lições. E aí nós vamos fazer uma prece por você. E eu conclamei a todos ali pela oração, ele disse, pode fazer que eu estou preparado. Porque a prece ali naquele momento, ela tem uma energia muito forte, né? E aí a gente foi fazendo a prece, ele tremia assim como se estivesse recebendo uma energia e ele tentando resistir, ele tremia o médium, né? E ele então dizia, não, pode vir. Aí a gente fazia a prece, ele às vezes gritava e dizia, eu estou preparado, eu vou resistir e tal, me preparei. E isso aí foi a prece inteira, acabei a prece. E ele disse, aí quando eu acabei, ele sorriu alto, né? Disse, eu não disse que não adiantava, não vou sair daqui de maneira alguma. Isso aí é uma lição para todos nós, né? Porque às vezes nós achamos que temos todo um, uma força por, por, por domar, né, os nossos irmãos que ainda estão vinculados ao erro, né, ao mal. Mas isso não é verdade, eles são iguais a nós, a diferença é muito tênue. É uma decisão apenas, né, a diferença que nos distingue. E aí ele disse isso, aí eu disse, mas eu fiquei pensando comigo, né? Fiquei calado e ele falando ali, e eu tentando assim refletir o que eu vou fazer agora, né? Todos os médicos ali assim meio que como que frustrados por conta daquele atendimento que não estava dando certo. E eu fiquei pensando, disse, já passei da fase assim de ter medo, né? Não tenho medo assim dos espíritos, não tenho, nem das situações. Eu sei que uma hora a gente tem que dar um jeito, saber que lição que é aquela, né? Buscar entender. E eu me vinculei a essas reflexões por alguns segundos, que às vezes parecem muitos minutos, né? Mas foram alguns segundos e me veio nitidamente na mente uma situação, uma pergunta que eu tenho certeza veio dos bons espíritos. Ele disse assim: e se fosse seu filho? A pergunta me veio clara na mente, e é porque eu não tenho essa. Eu acho que não tenho, né, essa mediunidade tão intensa, intuitiva, nem nada. Mas a pergunta veio claríssima: se fosse seu filho? Aí eu fiquei olhando para o médium assim, não vejo os espíritos, mas buscava até imaginá-lo em minha mente, né? E eu disse assim, meu filho, eu ia falar alguma coisa, mas só foi esta frase, esta pequena frase, meu filho. Aí ele disse assim, bom, eu já provei para vocês que eu posso fazer o que eu quiser e agora eu vou embora. Digo, não, fique mais um pouco. O sentimento já havia mudado. O que mudou foi o sentimento, não foram as palavras. Né? Então a frase saiu carregada de energia que ele não pôde suportar. E ele disse: não, eu tenho que ir embora. Depois vá, mas de outra feita, venha, porque o Cristo lhe espera. Né? Nós somos apenas instrumentos e somos todos irmãos iguais. E ele se despediu e saiu. Ou seja, o que nos movimenta muito mais do que as palavras são os sentimentos. Então, quando aquela irmã começou a orar diferentemente do que ela vinha fazendo, por aquele espírito que perseguia, alguma coisa começou a mudar em suas vidas, em sua atitude.
em sua energia, em sua aura, né? Alguma coisa começou a fazer a diferença, um detalhe. Então, quando os bons espíritos dizem para nós assim, que nós podemos nos modificar, domar nossas más tendências, exatamente o amor, que nós podemos ser pessoas melhores fazendo insignificantes esforços. Veja o que eles falam. Lamento que muitas poucas pessoas fazem esforço, mas se nós nos esforçarmos, nós vamos fazer o quê? Os detalhes. O detalhe é que vai fazer a diferença, né? No nosso relacionamento, nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes. São detalhes. Ela começou a mudar a forma de orar por ele. E numa belíssima reunião em que esse irmão se apresentou de novo, ele relatou um pouco da história que eles haviam tido, né? Das coisas difíceis pelas quais ele passara nas mãos daquela irmã, que muito corretamente ela não sabia o que estava fazendo, né? Hoje ela era outra pessoa e ele reconheceu a mudança que estava acontecendo nela, né? E que estava conseguindo afastá-lo. As mudanças que ela estava fazendo em si estavam afastando dele. E ele sentia aquele amor que adoeceu, né? Outrora era um amor de dedicação, só que sempre um amor possessivo, né? Nessa faixa mais humana que nos encontramos. E esse amor se transformou num ódio, um ódio mortal. E ele então não queria se afastar dela, mas ele reconheceu que as mudanças que estava fazendo estavam afastando. E ele então disse nessa reunião, na presença dela, que era uma das trabalhadoras da casa, que iria deixá-la em paz, porque ele via a sua mudança e aquilo o tocou profundamente. E pedia que o grupo ajudasse a ele. E já estava sendo ajudado, né? Que Deus pudesse abençoá-lo nessa sua retomada. E que ele queria agora também a felicidade para si próprio, né? E a partir daquele momento, a obsessão foi curada, sanada, a partir do perdão da ofensa, do amor aos inimigos, colocado em ação, né? A caridade de amar, de perdoar, que é justamente o amor colocado em ação nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas falas, né? Essa coroação desse esforço realizou em todos aqueles que estavam na reunião. Imagine no espírito, e em nós. Dizem que os espíritos sentem assim 10 vezes mais, devido à perda do corpo físico, né? As sensações, os sentimentos, as energias, por eles passam muito fortemente. E a liberação dessas substâncias, ocitocina, dopaminas, né, adrenalinas, inclusive, que foi liberada em todo o grupo, nos fez sentir assim radiantes, uma emoção belíssima que perpassou por todos nós, ao vermos, assistirmos aquele diálogo sincero entre duas pessoas que se odiavam e que agora se perdoaram, né? Toma, favorecendo novos rumos de crescimento espiritual, de felicidade para cada um. Então, esse ensinamento de amor ao inimigo é o clímax, né, do amor ao próximo ensinado pelo Cristo. É lógico que nós não vamos tratar aos nossos inimigos como tratamos aos amigos, mas isso é por enquanto, porque no futuro, mais breve possível, a meta é a reconciliação. Veja, a meta é reconciliarmos-nos com esses irmãos que nos fizeram mal, que o revidaram o mal feito,
sei lá, né? Para que nós possamos viver bem, viver felizes, num mundo melhor, construindo esse mundo a partir de nós próprios. Então, os cientistas estão totalmente certos quando dizem para nós que fazer o bem, ter atitudes positivas para com o próximo, realizar caridade, isso traz a felicidade para nós. É uma corroboração do ensinamento do Cristo, que nos traz isso há 2000 anos, de ensinamentos de outros emissários divinos, que antes do próprio Senhor já nos trazia essas lições, né? É o ensinamento dos bons espíritos que a todo instante vem nos demonstrar que esta atitude é o caminho certo, seguro para a felicidade de cada um de nós. Os cientistas hoje sabem e repassam para nós que a prática do bem vai liberar em nosso cérebro os hormônios da felicidade, né? E isso vai nos alimentar de boas energias. E assim, a cura para os nossos males se fará a partir de dentro para fora, né? De dentro para fora. Muita coisa, talvez, que teríamos que passar, situações mais difíceis, nem serão mais necessárias, devido à mudança que já ocorrera no nosso ser, o aprendizado que já realizamos e o esforço próprio que Deus está percebendo no aprendiz o Cristo, que somos todos nós. Então, meus irmãos, esse tema já bastante batido, ele a partir do nosso conhecimento, ele deve ser vivenciado, ele deve ser sentido. Nós devemos refletir sobre esses ensinamentos para que mudanças pequenas possam ocorrer em nós no dia a dia, né? O relacionamento com os familiares, por exemplo, familiares difíceis, que muitas vezes se configuram em situações de aprendizado e de amor que Deus permitiu que acontecesse, para que inimigos de outrora possam conquistar a reconciliação, que é a meta de cada um de nós nesse sentido. E aí nós vamos começar a refletir como eu vou lidar com as situações às quais vou ser colocado naquele momento, né? Que atitude eu vou tomar se ele fizer isso comigo de novo? Como eu vou reagir diante de uma agressão que é do dia a dia, para que eu possa construir o momento de reconciliação a partir de detalhes que eu vou fazer. Não adianta eu querer que o outro mude. Quem tem que mudar sou eu, né? Aqui o Igor coloca mais uma contribuição, bem que o Padre Germano falou no Memórias do Padre Germano que Deus não quer ver o sacrifício de seus filhos e sim a felicidade. É justamente, né? É justamente o sacrifício vai ser esse esforço do dia a dia de fazermos o que deve ser feito. É o jugo do Cristo, né? Esse é o sacrifício bem realizado e que vai redundar no nosso bem e no bem do próximo, que vai redundar na alegria da família, na vontade de conviver, de viver bem com as pessoas, né? Mais leves, mais saudáveis, mais alegres, mais felizes. Essa conquista que os bons espíritos já realizaram e que nós estamos a caminho, uns um pouco mais adiantados, outros um pouco menos, mas todos a caminho, né? Caminhando com Jesus, vamos dizer assim, é o esforço do dia a dia em realizarmos as lições cristãs. E então, meus amigos, eu agradeço assim profundamente a oportunidade de ter essa conversa breve com todos. Esse dia não é um dia, não deixa de ser, porque tem as, as provocações ou as contribuições aqui
no chat, né? Mas agradeço muito aos amigos da Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus, na pessoa da Carmelita, para que a gente possa, em breve, retomar nossas atividades, né, presenciais, que tanto nos traz prazer e alegria, tanto nos faz liberar essas substâncias do cérebro, né, é, de felicidade. E agradeço profundamente a todos que estão assistindo, aqueles que irão assistir, e que a gente possa ter uma excelente noite, uma noite de paz, de reflexões, de trabalho e aprendizado no plano espiritual. Então, como me foi pedido, em torno do tempo é, disponível, nós vamos nos preparar para realizarmos a nossa prece de encerramento, né? Eu é que agradeço a todos, viu? Então nós vamos nos aqui vincular a esses irmãos que vibram pelo bem da humanidade, a fim de recebermos as bênçãos do alto. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, é com gratidão que elevamos o pensamento a Ti, em reflexão, em prece, não só para recebermos as bênçãos que advêm do Teu coração magnânimo, Senhor, mas para agradecermos tantas lições já recebidas e oportunidades que a nós todos são dadas. Que possamos nos alertar para essas lições que no dia a dia nos são ofertadas. E buscarmos, Senhor, colocar em prática aquilo que já sabemos de Espiritismo, de Evangelho, a fim de nos tornarmos cada vez mais próximos ao verdadeiro espírita, que é o verdadeiro cristão. O esforço no dia a dia por nos tornarmos pessoas melhores, mais agradáveis, alegres e satisfeitas é meta diária. Que possamos assim, nesse nessa construção a partir de pequenos esforços, como nos dizem os espíritos, de detalhes, construir um mundo melhor a partir de nossa própria transformação. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, os nossos entes queridos, abençoa os amigos espirituais e também, Senhor, os nossos inimigos. Que todos recebam a tua luz, as tuas bênçãos. Fica com cada um de nós e dá-nos uma excelente noite. Muito obrigado, Jesus. Graças a Deus. Muito obrigado a todos e fiquem na paz do Senhor. Vou tentar agora ver como é que eu gravo isso aqui. E agora, meu Jesus, não sei gravar, não vou saber gravar não. Quem é que é? Onde é?